problema. Tá ok. Beleza. Então, gente, né, para quem for ver aí a aula gravada, e bom dia a todos, a todas. Hoje a gente pretende terminar, então, essa aula de crime e gênero, que nós começamos já na semana passada. Eu achei que ia conseguir terminar, mas realmente eu acho que eu acabo querendo falar um pouquinho mais de cada slide, sabe? E minha previsão era para ter terminado em uma aula, mas tudo bem, hoje a gente vai terminar. Nem que a gente saia daqui 2 da tarde. Mentira, claro, óbvio que não, né? Só que não. Mas então, assim, já vou daqui a pouquinho compartilhar a tela com vocês, mas só queria dizer que nós vamos fazer uma pequena atividade. Ao final dessa aula, eu mando depois por escrito para vocês a respeito desse conteúdo, tá? Dessa aula de crime e gênero, que vai fazer parte da N2. Vai ser uma atividade um pouco menor do que a gente fez a resenha, tá? Então pode ficar tranquilo, isso vai fazer parte da N2, que vai ser particionado em 2 atividades. Essa sobre crime e gênero e uma atividade sobre as escolas sociológicas, que a gente a gente vai começar semana que vem. Mas hoje eu não vou falar nada sobre a atividade em si, a avaliação. Fiquem tranquilos que depois eu passo assim a descrição e como que vai ser feito no Class. E podem fazer também novamente em duplas, trios, tá? Bem tranquilo, assim, pode fazer também individual, por óbvio. E daí vai valer a metade da nota da N2, tá? Por incrível que pareça, só tá faltando praticamente 8 aulas para a gente terminar o semestre. Parece bastante, mas quando a gente vê, passa tão rápido, gente. Mas então tá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos ver se vai dar certo. E eu botei no nosso grupo do WhatsApp também um convite, porque amanhã na OAB vai ter um evento, uma aula magna, e aí eu vou falar um pouco sobre essa ideia de crime e gênero. Claro que muito mais enxugado, mas o conteúdo é muito parecido com o que a gente tem visto na semana passada e vai ver hoje. Então pode ser que seja meio repetitivo. Mas, de todo modo, é um grupo bem legal, é um grupo de estudos de direito penal, que está ligado à comissão da Jovem Advocacia. Então, o evento é proporcionado, articulado pela comissão do Jovem Advogado, mas o convite veio pelo grupo de estudos do direito penal, pelo Dr. Dirney. E é legal que esse grupo, gente, para quem não sabe, aceita estudante que está mais assim para o final da faculdade. Então, o pessoal que de repente está ali pela 8ª, 9ª, 10ª fase e quiser entrar, eles aceitam. Se quiser, de repente, fala para mim que gostaria de entrar, eu mando o contato de vocês lá para o Dirney, que é o coordenador, né, do grupo, para daí vocês irem participando. Tem várias palestras legais, já teve sobre lavagem de dinheiro, já teve... É um grupo novo, tem menos de um ano, se eu não me engano. Sobre questão de Lei Maria da Penha. E agora, daí, então, eu vou fazer essa fala amanhã à noite, às 7 horas da noite. Então tá, gente, é isso. Eu só queria passar esses recadinhos, assim, paroquiais, né, como a gente diz. Mas vamos, então, para a continuação da nossa aula. Na semana passada, nós íamos começar a parte mais, assim, dos movimentos feministas, né, e como que eles vêm andando de mãos dadas com a criminologia, como que algumas criminólogas começam também a publicar questões voltadas para o direito das mulheres, né, para essa ideia mais de igualdade, e com várias perspectivas diferentes. E a gente terminou a aula mais ou menos nessa ideia de tentar entender esse caminhar da mulher sair dessa esfera privada, de só dentro do lar, e indo, né, para um aspecto mais de esfera pública. Então, fora do lar, indo trabalhar, né, principalmente aqueles movimentos desde Revolução Industrial, época das guerras, e como que isso acabou trazendo alguns conflitos, né? Então, como que essa perspectiva de gênero ao mesmo tempo, né, que acaba trazendo essa compreensão do caminhar da esfera privada para a pública, por muito tempo foi mal visto até mesmo pela criminologia, inclusive pela criminologia crítica, né? Porque muitas das vezes tinha um olhar de criminologia, de movimento feminista liberal, ou seja, bastante assim extremista, e isso nem sempre, isso teve voz durante muito tempo dentro da criminologia, mas ao mesmo tempo trazia resistência para as outras perspectivas.
Então vamos adiante um pouquinho nisso, né, gente? A gente tem o casal Julia e Hermann Schrödinger, né, que publicava ali na década de 60 e 70, então isso já dá para perceber que a gente já está bem mais para frente, né, gente? E eles publicaram nessa época, e a gente poderia dizer assim que eles são precursores de uma época de um feminismo marxista clássico, ou seja, bastante ortodoxo. O que eu quero dizer com isso? Eles se preocupavam em debater as questões de gênero, mas muito numa perspectiva, como eu botei ali em laranja, de classe. Então se preocupava muito em verificar, tá, beleza, vamos ver as questões de gênero, mas essa mulher, ela é pobre? Essa mulher é uma proletariada? Ela é uma trabalhadora? Ou ela, de repente, é de elite? Né? Então se preocupava muito com esses debates da estrutura burguesa, da estrutura elitista. Né? Então esse casal, assim, a gente poderia dizer que faz parte dessa ideia, assim, de um movimento bem tradicional, um certo até radicalismo, né, exatamente por estarem voltados sim para a criminologia crítica, mas ainda uma criminologia muito extremista só, né, tipo que nem o cavalo, assim, né, gente, que leva lá o peso, focado aqui só que a questão de classe. Eles trazem, nos seus estudos, também alguns debates de subculturas delinquentes, por exemplo, debatendo questões de gangues, jovens, né, que praticam crimes, mas tudo isso sob uma perspectiva de classe. Então, assim, eles levantam a temática da lacuna, né, que se apresenta nessa perspectiva de gênero, mas ainda sob um olhar dessa questão, né, burguesa, da classe, trabalha já com uma espécie de debate da objetificação do corpo da mulher, o que é muito legal, que é bacana, mas entendendo que a mulher é objeto, né, ainda por ser um patrimônio masculino privado, então vai fazer essas críticas. A perspectiva deles é bastante bacana, sabe, é bastante interessante e inovadora, né, para a época. E eles quebram alguns paradigmas que até então não se estudava, mas ainda, de certa forma, como eu falei para vocês, é um olhar assim mais afunilado pela essa questão de classe. E eles fizeram um estudo muito bacana nos Estados Unidos sobre uma questão do estupro. E eles foram pesquisar um grupo, sabe, atlética, tipo que nem a gente tem a atlética do Sezuski, né, que faz eventos, que faz coisa do esporte, tal. Tem as atléticas universitárias nos Estados Unidos. E aí, gente, eles se auto-intitulavam como The Rapers, né, ou Os Estupradores. E eles achavam isso um título legal. Sabe que tipo que nem tem atlética, o canguru, tem não sei o que, tem uns nomes, né? Uns memezinhos às vezes, mas normalmente assim tem uma figura. Essa atlética, numa universidade nos Estados Unidos, eles se auto-intitulavam como os estupradores, com certo aspecto cômico, como se fosse legal, né? Ser, de repente, um abusador. Então, eles trazem esse exemplo, né, num artigo que eles publicam, exatamente para questionar a reação social que as próprias pessoas têm em determinados momentos históricos. Que determinado lugar, como por exemplo uma universidade, você ser considerado, o estuprador é legal. Claro que com um aspecto cômico, né, tragicômico, diria eu. Ao mesmo tempo, em outros momentos, a gente verifica o estuprador como uma pessoa doente, alguém que tem algum desvio mental, algum problema mental, porque a gente começa a pensar, mas por que a pessoa comete o crime? Vou dar um exemplo bem assim do que está acontecendo hoje. Não mencionado com estupro, mas com o que aconteceu com a cidade de Saudades. Acredito que todo mundo aí que está assistindo a aula, o Guilherme que está aqui presencial, né, no remoto, deve ter ouvido falar. Do rapaz lá de 18 anos que entrou com um facão e tal, e matou duas funcionárias, uma delas professora, e crianças lá, menores de 2 anos. E daí o delegado, na entrevista ontem no Jornal Nacional, não sei se vocês assistiram, ele falou assim, não, a materialidade está, né, explícita, tudo certo, a autoria também, porque afinal de contas ele foi pego ali, né, praticamente logo após praticar o ato, antes de tentar um suicídio. O que a gente está levantando ainda é a questão da motivação. Para vocês verem, a preocupação dele, como eu falei, não tem nada a ver com estupro, mas eu só estou, né, questionando, às vezes,
o porquê da pessoa cometer crime. Vocês verem como a causa do cometimento do crime é uma preocupação constante, até hoje. Claro, eu entendo que a preocupação do delegado lá no caso de saudades é para verificar se a gente vai colocar, né, se o promotor, no caso, vai denunciar esse jovem de 18 anos, gente, meu Deus, né? Com alguma qualificadora, por exemplo. Ele até falou assim, a gente já percebe o motivo torpe, né? Beleza. Então, gente, essa questão da motivação, ela pode também ir mudando com o decorrer do tempo e o local onde está acontecendo. Né, para vocês verem como isso pode ser um problema até mesmo estrutural, ou seja, está dentro da sociedade, né, como isso acaba mexendo. Bom, vamos adiante. Na década de 80, quero só fazer uma ressalva aqui. Essas correntes feministas, esses movimentos, né, e também esses criminólogos e criminólogas que escrevem nessa época, e eu coloco a década, não significa dizer, gente, que na década de 60 e 70 só existia um feminismo ortodoxo. Não, não significa dizer. Isso significa dizer que começa a despontar. Mas a gente pode dizer que até hoje existem feministas ortodoxas, radicais e que pensam somente sobre uma perspectiva de classe, tá? Só para vocês entenderem que, como eu vou falar agora do feminismo radical aqui, né, sobre uma perspectiva exclusiva de gênero, de novo ali, né, tapa-olho só numa perspectiva de gênero, não significa dizer que na década de 80 só teve isso. Não, despontou na década de 80, mas tem vertentes até hoje, tá? Fecha parênteses. Na década de 80, então, surge uma perspectiva aí só voltada para a perspectiva de gênero. E não se preocupando com a questão de cor, raça, classe ou outras abordagens. Uma das grandes precursoras desse feminismo radical é a Catherine MacKinnon, não sei se é assim que fala o nome dela, mas né, alguma coisa assim, que centraliza os debates dela na questão de gênero. E a luta, né, dela e desse grupo é uma busca desse abandono da dominação masculina, que elas entendem que teriam um poder permanente. Essa ideia da divisão material do poder, né, elas buscam uma divisão, porque normalmente o poder fica muito na mão do homem. Faz uma crítica radical ao feminismo liberal. O feminismo liberal é aquele feminismo chamado de branco, não sei se vocês lembram que a gente viu semana passada, né, que a maioria das mulheres eram bastante de elite, que buscavam aquela questão desde o voto feminino, mas também a voz na academia, na ciência. Elas são críticas, né, aqui o feminismo radical, a esse feminismo, né, liberal. Por quê? Porque aqui elas abordam a perspectiva de gênero não só numa perspectiva de olhar só para a mulher, mas elas olham também para o homem, entendendo que apesar de eles serem os maiores, são, ali não é não, né? Os homens são os maiores ofensores, eu escrevi errado ali, gente, desculpa. Os homens são os maiores ofensores, ao mesmo tempo também são as maiores vítimas dos crimes. Eu falei isso no nosso primeiro dia de aula sobre crime e gênero, bem no comecinho da aula. Isso vem da raiz de um feminismo radical, que a gente não tem como estudar crime e gênero sem também olhar para o homem, né? Sem também analisar sobre uma perspectiva de que o homem também, além de ser o maior ofensor, mas ele também é a maior vítima, né? Por isso o gênero sempre está na centralidade da ideia do que é o crime. Mas também, né, claro, na questão de classe, quando a gente vai verificar seletividade criminal. Quem que acaba caindo na criminalização, né? Quem acaba caindo no cárcere? Essa perspectiva radical, gente, também estuda a sexualidade muito profundamente. E ela entende que a sexualidade da mulher, ela é pautada por violência, pautada por uma dominação masculina, desde a questão da igreja, desde a questão da família, mas também depois do pai, do marido, em consequência, né? Porque elas entendem, gente, olha só que radical isso, que pesado, que toda relação sexual, toda, inclusive as relações consentidas, elas são violentas, inclusive sendo quase como um ato de estupro. Então, vocês verem que absurdo, né? Tipo assim, é claro que essa vertente, ela recebe várias críticas contra ela, né? Porque como ela
entende essa questão de que qualquer tipo de, né, relação sexual entre homem e mulher vai ser uma violência violenta, mesmo quando a mulher, nesse caso, queira, ou seja, consentido, tá tudo certo, independentemente se é dentro do casamento, do namoro, ou seja lá o que for, essas feministas radicais entendem que é um ato violento, né? Inclusive dizendo que seria um quase estupro. Então, assim, a gente percebe que é um movimento, né, que questiona muito a questão da sexualidade da mulher. Elas entendem, além disso, que o estupro, na verdade, nunca foi proibido, ele apenas foi regulado. Olha só que loucura, também assim, uma coisa muito pesada, né? Então, apesar de ter, por exemplo, o nosso código, né, que o estupro é proibido, lá no 213, tal, e toda a mudança legislativa que a gente teve a partir ali de 2008, ainda assim se entende que não, mas é regulado. Porque se elas entendem que toda prática sexual é quase um estupro, então só é regulado dentro da esfera do casamento, do namoro, né, dos contratos sociais que são feitos, de eu aceitar, de eu ir num aplicativozinho lá, gostei dessa outra pessoa, deu match, não sei o que, vem aqui em casa, né, mesmo sendo consentido, entende-se que não deixa de ser uma violência. Algumas críticas que vêm em cima dessa perspectiva é que a perspectiva delas seriam meio que inocentes, né, no sentido de ter um exagero nessa perspectiva. Pois, como só olha gênero e acaba afastando a ideia de classe, né, e até mesmo de raça e cor, então seria uma perspectiva muito exagerada. Ao mesmo tempo, uma das teorias, né, que essa perspectiva radical traz, eu acho que é bastante bacana. No seguinte sentido, que é uma perspectiva que até hoje está em vigor pelos movimentos feministas e pelas criminólogas. O feminismo radical desconfia do direito, porque entende que o direito não protege a mulher, não consegue proteger as mulheres, apenas a prejudica, ainda mais quando a coloca num papel de vítima, né? Até porque entende-se que o direito ele vai ser sempre um reprodutor de um poder masculino. Se a gente for ver pela história, o direito ele normalmente sempre veio como uma figura masculina, não no sentido de ser masculinizada, não é isso. É tanto os primeiros, né, magistrados, os advogados, todos foram figuras masculinas, né? A gente se for ver no poder legislativo que criam as leis, em sua grande maioria ainda hoje é formado por homens. O nosso poder judiciário tem bastante mulher hoje em dia? Tem, mas ainda é minoritário. Ainda é minoritário. É engraçado porque hoje em dia se formam no direito mais mulheres do que homens. Tanto quando entra no vestibular, ou enfim, no processo, né, seletivo, mais da metade são mulheres. Se formam, mais da metade mulheres. Mas que chegam a alcançar o poder judiciário e o legislativo é uma grande minoria, infelizmente. Na advocacia já é um pouquinho mais equilibrado. Então, esse grupo feminista radical entende que o direito não serve ainda para superar essa dominação masculina. Esse é o entendimento desse grupo. Bom, a gente tem um movimento ainda um pouco mais aberto, então a gente tira aquela, né, o tampão ali visual, que seria um movimento feminista que a gente chama de materialista dialético. Opa, a gente já falou sobre isso, né? Sim, já falamos. Essa ideia do materialismo dialético é a base teórica para a criminologia crítica, né? Que lá no início da criminologia crítica a gente teve como precursor as teorias materialistas dialéticas. Que é essa ideia mesmo da gente verificar onde que acontecem esses fatos, em que tempo, né? A gente perceber a estrutura social que a gente está falando, além dessa questão da dialeticidade, de tu ter então um diálogo, de tu escutar as partes, né? De não ser simplesmente um movimento populista que a gente tem de cima para baixo, né? Simplesmente para alcançar as populações, a mídia, calar as massas. Não, aqui a gente tem um diálogo. E o bacana dessa perspectiva, por ser ela mais sofisticada,
é que ela vai trazer uma perspectiva, gente, coadunando classe, gênero e raça, ou raça e cor. E essa perspectiva, quando a gente amplia o olhar sobre essa temática de crime e gênero, isso foi chamado de interseccionalidade. Tem algumas autoras aqui no Brasil, como a Djamila Ribeiro, que também traz essa perspectiva da interseccionalidade para a América Latina, no caso, no Brasil. Né? Então é bem bacana, fica a dica aí para quem de repente curte essa temática. Mas essa ideia da interseccionalidade, ela não é tão nova, não. Na década de 80, que a Kimberly Crenshaw, nos Estados Unidos, ela desenvolve essa perspectiva, pelo menos dentro, né, deste olhar da questão de classe, gênero e raça, mas tendo pelo menos duas dessas categorias num ser humano. Ela entende que isso traz uma carga de preconceito maior do que a pessoa que, de repente, eventualmente sofre apenas uma dessas categorias. Vou dar um exemplo. Uma mulher que seja negra e, além disso, pobre, né, vulnerável, ela vai sofrer muito mais do que uma mulher que seja branca e, de repente, de elite. Né? Isso quase que aparece assim explícito. Mas a Crenshaw traz a perspectiva de que uma mulher negra não necessariamente vai sofrer tanto quanto uma mulher negra vulnerável. Então, essa soma de categorias cada vez mais vulnerável por conta das estatísticas, né, por conta de toda a questão histórica, vai trazer uma dominação, uma opressão maior para essa pessoa, né? Então, assim, ela traz essa perspectiva de crime e gênero de uma forma mais sofisticada e não vai debater só o papel da mulher. É legal porque essa ideia, esse movimento feminista materialista dialético vai trazer outras temáticas da exploração do trabalho, né? Então, que vai levar à exploração daquela pessoa pobre e vulnerável, independentemente se é mulher ou homem. Ela vai trazer a questão da opressão ou do racismo estrutural, né, que também, então, vai discutir a questão de raça, né, a questão do negro ou do não branco, e vai também trazer a questão da opressão ou dominação, aí sim, de gênero, né, da mulher e do homem, que o homem tanto pode ser ofensor como a vítima, como a gente já trabalhou nas outras perspectivas, e vai trazer aqui a questão da mulher, que também é criminalizada e vitimizada em muitas situações. Um dos pontos que eu queria trazer aqui para vocês é que uma das autoras que trabalha muito com essa questão da opressão pela questão do racismo estrutural é a Angela Davis, né, que é bem conhecida, maravilhosa, assim, tipo, escreve muito sobre isso, já li alguns livros dela, e um dos livros mais, assim, interessantes para a área do direito é aquele livro, assim, Estarão as Prisões Obsoletas? Talvez vocês já ouviram falar. É um livro pequenininho, que vale a pena, que ela trabalha com essa ideia de um abolicionismo penal, mas ao mesmo tempo ela traz muito essa ideia da exploração, da opressão, né, pelo racismo, opressão pela dominação masculina. Então traz todas essas categorias que concomitantemente vão trabalhar e formar essa grande ideia de opressão. Ao mesmo tempo, essas autoras do movimento feminista materialista, elas vão trabalhar com ideias do sistema de privilégios, o desequilíbrio que essas categorias, quando em formato concomitante, vão trazer, além dessa incidência simultânea nas relações sociais, que é exatamente isso que eu estava falando das 3 esferas. Né? Quando a gente tem uma incidência simultânea da pessoa ser mulher, não branca, porque aqui entra de repente também os indígenas, né? Grupos, então, até as latinas, então a gente também entra aqui. E, porque essa é uma perspectiva mais norte-americana, tá, gente? Por isso que eu tô falando disso. E ainda num terceiro momento, a pessoa é, né, pobre ou classe média baixa, então essa incidência concomitante vai trazer maior desequilíbrio e mais opressão, tá? Um autor que a gente poderia considerar bastante interessante, que também publica na década de 80,
é o James Messerschmitt, que vai trabalhar com aquela ideia das bases das teorias da masculinidade e feminismo socialista, tá? O que quer dizer essa ideia? É bastante interessante, tá? Especialmente quando ele trabalha com as perspectivas dos policiais. Olha só que bacana. Ele começa a questionar que as comunidades mais vulneráveis, mais carentes, que são as mais exploradas e oprimidas, e muitas das vezes mais violentadas pelo corpo policial do Estado, né, a força estatal composta ali pelos policiais, e ele escreve fora do Brasil, tá, gente? Mas a gente não deixa de ter essa ideia de sempre trazer aqui para ver a nossa realidade. Ele diz que essas mesmas pessoas que oprimem essas populações vulneráveis, muitas das vezes, são as pessoas, os policiais, que já viviam nessa situação de vulnerabilidade. Muitas das vezes, os policiais já moravam nesses ambientes, mas que em algum momento saem dessas comunidades, de repente por ter, né, entrado para a polícia, né, enfim, que conseguem então galgar uma posição social um pouco melhor, mas não deixa de ser uma continuidade de pessoas que estavam nesse espaço. Então, são os próprios vulneráveis que saem um pouquinho dessa esfera de vulnerabilidade, mas a gente sabe que no Brasil, né, o corpo policial não é uma classe tão assim, né, endinheirada, a gente sabe que é muito desvalorizado, né, salarialmente falando, guardado algumas devidas proporções, e a gente sabe que tem algumas esferas que sim, que ganham muito bem, pensando sobre estrutura social, tá, gente? Mas, de modo geral, a gente sabe que começa lá embaixo, com salários bem baixos, né, que às vezes não há uma atualização, né, salarial, às vezes durante anos. E muitas das vezes, essas pessoas, que é o poder armado, né, que é o braço armado do Estado, que acaba atuando de forma bastante opressora nessas comunidades, ao mesmo tempo vieram dessas comunidades. Então, é um ciclo, né, é um ciclo de opressão e violência. E o Messerschmitt, ele acaba falando que, inclusive, as que mais sofrem nessa situação seriam as mulheres, né, que moram, então, nesses ambientes vulneráveis. Em muitas situações, sendo mulheres solteiras ou abandonadas, né, que não tem um companheiro, né, ali para ajudar nas despesas. Muitas das vezes são mães. Então, toda essa situação ele traz. Além disso, ele traz também uma perspectiva bem bacana, que a gente já falou também outras vezes, das bases da teoria da masculinidade e do feminismo socialista, né? Aquela ideia de que o rosa é para as meninas, o azul é para os meninos, né? Vai numa loja de brinquedos. A gente já falou também sobre essa teoria, né? Então, essa associação diferenciada por gênero. Então, a gente percebe isso de forma bem enraizada na sociedade. Vamos um pouquinho adiante. Feito esse levantamento, né, essa apresentação desses movimentos feministas, mais ou menos assim, dentro de cada um da sua caixinha, mas a gente sabe que isso se conversa, como eu já falei anteriormente, eu quis fazer esse slide aqui dos movimentos em décadas. E esse movimento, gente, ele é exclusivo sobre os movimentos feministas. Aqui não aparece necessariamente a questão da criminologia, mas é legal para quem, de repente, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar um pouco, mas às vezes se confunde, a gente sabe que tem as ondas, né? As ondas dos movimentos feministas, que a gente sempre tem que falar no plural, né? Não existe o movimento feminista. Não existe, né? Ele é plural, ele é amplo, ele é por fases, por épocas, né, históricas, por tempo, por lugar, assim como também as teorias criminológicas. Bom, a primeira onda que a gente poderia identificar é o que acontece ali na década de 20, né, que é o direito ao voto, que é aquilo que a gente já falou de feminismo branco, né, que é aquela ideia dos feministas bem liberais e tal, ou das sufragistas, né, tem até vários seriados que falam sobre isso, até as telefonistas, se eu não me engano, abordam um pouquinho sobre isso, não sei se vocês viram, né, Las Chicas del Cable, na Netflix, que passa um seriadinho bem gostosinho, bem legal, que aparece um pouquinho dessa ideia, né, de violência doméstica, de buscar assim, uma independência.
No Brasil, a gente tem o voto feminino em 34, né? Então, a década de 20 é o início dessa primeira onda. A onda se mantém ainda na década de 30 e vai, de certa forma, até a década de 70. Olha só, gente, uma onda também, né? Grande, bem, né, demorada. Quando se busca um movimento de igualdade. Então, não só o voto, tá, podemos votar, e agora? Mas não é só isso, as mulheres querem mais, né? E aí, a gente tem um movimento de igualdade entre homens e mulheres. Mas também, junto dessa leva, desse movimento, começa a se buscar, e a Pauli Murray, que tem ali do lado, né, eu botei ali a foto em preto e branco, ela é uma das grandes precursoras, né, que vai trabalhar com essa ideia de também ter uma igualdade entre homens e mulheres brancos e negros. E isso vai na mesma esteira, no mesmo caminho dos movimentos civis, dos direitos civis. Então a gente percebe que isso vai se implementar bem mais para frente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Por isso que vai até a década de 70. Percebe-se que tem um gap ali, né, gente? Tipo, década de 20, tá ali na guerra, Primeira Guerra Mundial, né? 10, 20. Aí da década de 40, a gente tem a Segunda Guerra. Então, assim, fica um gap ali de tentativas e frustrações. Que vai ter um movimento maior realmente ali pós-década de 50, 60, 70, vai se efetivar algumas coisas. Especialmente como, por exemplo, as emendas constitucionais que são implementadas nos Estados Unidos. Né? Tanto que a Pauli Murray é uma advogada, né, que atua nos Estados Unidos, que vai buscar, então, essa equiparação. Na década de 70, começa uma segunda onda. Essa segunda onda, ela já vai discutir não só a igualdade, que se mantém também esses debates sempre, né, gente? Até hoje a gente busca igualdade, né? Mas vai buscar direitos reprodutivos. E que a mulher tenha o autocontrole sobre esses direitos reprodutivos. Então vai discutir aborto, vai discutir casamento, vai discutir a possibilidade de ter ou não ter filhos, de optar por isso, né? A questão do anticoncepcional, que foi uma grande virada, né, temporal. A questão de trabalhar também, obviamente, né? Então, todas essas questões vão ser abordadas nessa segunda onda. E aí que nasce aquela perspectiva que eu falei para vocês no slide anterior, da Kimberly Crenshaw, de uma interseccionalidade, que em 89 ela publica, né, principalmente essa ideia da coincidência de ter duas categorias, como, por exemplo, gênero e raça, que estão ali sublinhados, que é o que ela mais trabalha, mostrando uma opressão múltipla. Né? Então, não só uma opressão por ser mulher. Isso todas nós mulheres sofremos. Né? Mas mais do que isso, é uma opressão também relacionada à raça, que até então não se trabalhava tão aprofundadamente. Então, a Crenshaw, além de trazer a questão do machismo estrutural, né, do patriarcado e tal, ela vai trazer também o racismo que sofrem as mulheres negras, tá? Entre a década de 70 e 90, a gente também continua com os movimentos de direitos civis e a gente tem uma juíza, né, que vem depois participar então da Suprema Corte Americana, que é a Ruth Ginsburg. Gente, tem um filme sensacional dela também na Netflix, que conta toda a história dela desde quando ela entra na faculdade, que ela é uma das únicas assim estudantes mulheres, né, graduandas mulheres, e que ela desponta, ela é muito inteligente, ela ajuda até o marido dela, que durante um período fica doente, não vou ficar contando spoiler aqui do filme, mas assim, ela é uma mulher, uma precursora, assim, da busca da igualdade entre homens e mulheres, né? E o bacana é que ela consegue trazer equiparações entre homens e mulheres a partir da perspectiva masculina. Vou dar um exemplo. Um casal de homem e mulher, a mulher vai para a guerra. E aí a mulher vai para a guerra e quem tem que ganhar pensão deveria ser o homem. Por quê? E essa é a luta dela. Por quê? Porque quando um homem, que é a maioria dos casos, vai para a guerra, a mulher ganha uma pensão. Não só quando morre, tá, gente? Mas de repente, quando ela não trabalha, tem alguma justificativa lá na legislação americana, ela ganha uma pensão.
Isso já está na lei. Só que na lei só diz que o homem, quando vai para a guerra, a mulher ganha a pensão. A mulher casada, tal, com filhos. E aí a Ginsburg, ela começa, através dessa sistemática, a tentar proteger e equiparar o homem que fica em casa porque é a mulher que foi para a guerra, a também ter direito a essa pensão. E aos poucos ela consegue ir revertendo e equiparando. Opa, então a gente tem uma equiparação aí de gênero, certo? Porque o homem também vai ganhar a pensão. Então ela começa a trabalhar com o próprio sistema favoravelmente a homens, mas modificar a sistemática para que isso traga também benefícios para as mulheres, né? Então, é claro que ela busca a defesa de direitos civis, em especial os femininos, e é bacana que a Ginsburg, ela traz uma ideia de que tanto sexo ou gênero, né? Mas ela trabalha muito com a questão de sexo, né? Como não nessa perspectiva tanto ainda de gender, como a gente coloca, né, em inglês, nem raça, não há nenhuma relação com habilidades humanas. Não há como a gente dizer cientificamente que uma pessoa negra ou branca vai ser mais habilitada para resolver determinado problema, né, ali de trabalho, ou num curso, ou numa escola, simplesmente por a sua cor, pela sua raça. Assim como é muito difícil da gente também dizer cientificamente que determinada habilidade humana vai ser melhor desenvolvida por uma mulher pelo um homem. É claro que a gente aqui não está querendo discutir, gente, uma habilidade de força, que a gente sabe que isso é desproporcional, em sua grande maioria das vezes, né? Mas aqui a gente está falando de habilidades humanas de forma ampla, genérica, que não necessariamente a gente poderia, né, desequilibrar por conta de sexo ou raça. Bom, a Ginsburg, ela faleceu agora bem recentemente, né? Então ela tem um filme assim bem bacana, fica a dica aí, gente, mais um filmezinho para assistir final de semana. Numa terceira onda, aí bem mais recente, posso dizer para vocês que eu sinto que eu passei por essa onda. Talvez alguns de vocês sabem de alguma coisa sobre isso, lembra de algumas coisas, talvez os pais de vocês, não sei. A gente tem a partir da década de 90 uma mudança de perspectiva que a gente chama de pós-modernidade, né? Tem alguns autores que a gente considera de pós-modernos que escrevem sobre isso, né? E como de repente, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um que é bem famosinho, né? Que fala sobre a modernidade líquida, que é o Bauman. É muito gostoso de ler os livros dele. E ele escreve sobre essa ideia, né? Da pós-modernidade e de uma virada social, principalmente porque a gente começa a verificar determinados problemas sociais, determinadas situações. Eu não estou dizendo isso com base no Bauman, tá, gente? Estou dizendo isso com base na terceira onda do movimento feminista. Com um olhar mais amplo. A gente não olha mais só numa perspectiva de classe e raça. A gente utiliza essa interseccionalidade nas três esferas de forma muito mais forte, muito mais contundente. Quando a gente vai avaliar uma temática, por exemplo, o aborto, né, que foi trabalhado ali na segunda onda. Tá, beleza, aborto. É uma coisa que afeta as mulheres. Beleza, gênero. Mas quem são as mais vulneráveis? Quem são as mais atingidas? São mulheres negras, pobres. Isso eu estou falando sobre uma questão brasileira. Estatisticamente, as mulheres que mais morrem, né, das consequências da tentativa de aborto são mulheres negras pobres. As mulheres que mais são criminalizadas pela prática do aborto, vindo em muitos casos responder processo, inclusive no tribunal do júri, são mulheres negras vulneráveis, de camadas mais pobres, né, das camadas mais vulneráveis, enfim, carentes. Então, gente, aí a gente tem um recorte interseccional, que a gente tem a questão do gênero, a gente tem raça e a gente tem a classe. De uma temática que, a princípio, parece ser bastante ampla, que é a questão do aborto, né? Então, na década de 90, a gente começa a ampliar essas perspectivas, né? É claro que a gente tem um movimento de punk rock, que daí vem um movimento, né, das ruas, um movimento cultural,
o movimento Riot Girl, eu não sei se é assim que se fala, tá? Eu procurei na internet, mas parece que é assim, mas eu não tenho certeza se é. Que é um movimento das mulheres resolverem seus problemas, faça você mesma, né? Aquele movimento resolva seus problemas dentro de casa, saiba trocar uma lâmpada, sabe abrir um pote, enfim, resolva seus problemas. Você não precisa de um homem para resolver seus problemas. E também aquela marcha da vadia, vocês já devem ter ouvido falar, né, que acontece vez e outra aqui no Brasil. Então, isso também vem da década de 90 desse terceiro movimento. É claro que isso, gente, tem como base a disseminação da internet, né? A disseminação de mídias sociais, mas as mídias sociais nem tanto ainda, isso já é quarta onda, mas principalmente o movimento da internet, com os blogs, né, com sites, com e-mail, parece meio bobeira isso que eu tô falando, tá? Mas é uma coisa que não tinha, né? Era tudo feito por carta, e agora a gente tem como mandar aquelas correntes, né, gente? Vocês lembram das correntes que recebia por e-mail? Eu lembro disso. Então, recebia por e-mail. Hoje a gente recebe no WhatsApp, né? Às vezes, corrente, recebe lá no Instagram. Isso vinha tudo por e-mail. E uma das grandes precursoras dessa terceira onda, da década de 90, é a Judith Butler, né? Que vai publicar muito sobre o que a gente chama de, hoje, uma teoria de gênero, né? Que ela entende que gênero, na verdade, é uma performance. Eu performatizo ser uma mulher, né? E tenho certas características para me caracterizar como mulher. E aí ela traz a temática, por exemplo, das pessoas trans, né? De como que essa questão da performance, mesmo biologicamente você sendo uma mulher, mas você não se identifica como mulher, você se identifica como homem. Então você performatiza como homem. E aí você é considerado como um homem trans. Enfim, eu não vou entrar muito aqui nessa questão, mas é um debate bastante interessante e que quebra muitos paradigmas. Então, assim, muda às vezes a forma da gente pensar, ou pelo menos abre nossos ouvidos e nossos olhos para visualizar, para ouvir novas temáticas, o que é legal, né? A gente não precisa concordar com tudo, certo? Bom, uma quarta onda que eu botei entre aspas, a gente começa a perceber um movimento mais forte da internet através das redes sociais. Eu botei entre aspas porque tem alguns doutrinadores e doutrinadoras que entendem que, na verdade, a gente ainda está na terceira onda, né? Mas outros compreendem que essa quarta onda começa a discutir temáticas com uma nova perspectiva, principalmente a debater a cultura do estupro, né? De como que isso acontece, de como que isso é normalizado e que deve ser debatido e criticado, a violência que a mulher sofre, não só a violência primária ali naquele momento, né, do sofrimento do estupro em si, mas a violência depois secundária e terciária, né, de ter que fazer exames, de ter que ir para uma delegacia, de ter que contar 400 vezes a mesma história, né, de ser abordada de forma violenta numa audiência, por exemplo, de ser questionada que tipo de atitude que ela fez para provocar o ofensor. A gente sabe que trouxe também ali nessa quarta onda para o Brasil, né, gente? Lei Maria da Penha, né, que também então trouxe muitas inovações, de começar a discutir que violência, que vida de marido e mulher a gente tem que meter colher sim, né, no caso de violência, é claro. Também um viés de política de denúncia, né, das pessoas falarem sobre isso, denunciarem violência, a recusa ao silêncio, né? Então, todos aqueles movimentos do X da mão, de tu ir numa farmácia com X na mão, ou de repente em algum lugar, pedir uma máscara roxa, então quer dizer que tem que fazer uma denúncia. Enfim, movimentos até de empresas buscando ajudar nessa questão da denúncia, né? Movimentos dentro até mesmo do corpo policial brasileiro. Por exemplo, a gente tem o movimento das Catarinas, né? Não é assim que fala, gente. É Catarina? As Catarinas? Movimento Catarina, polícia? É Rede uma coisa assim, Catarina. né? Rede Catarina. Rede. Obrigada, Guilherme. Rede Catarina, né? Que auxilia, então, as mulheres e famílias, né? Também, crianças e tal. Claro, né? Que estão vivendo junto ali com aquela mulher, aquele movimento, aquela situação de violência, para ter o afastamento do lar do ofensor, em determinadas situações até, né? Caso de prisão.
Então, assim, aquele botão do pânico. Então, a gente tem vários movimentos, assim. Aí a gente até tá voltando um pouquinho mais para a área do direito, mas que buscou trazer políticas públicas e educação, né? Então, movimentos educacionais também, para tentar mudar um pouco essa estrutura. E eu também coloquei ali as políticas voltadas para as pessoas trans, que começa sim nessa terceira onda, mas agora na quarta onda a gente sente, né? A quarta onda a gente poderia considerar assim a partir dos anos 2000, 2010 para cá, tá? A gente percebe assim cada vez mais uma busca de reconhecimento de direitos, de aceitação dessas pessoas dentro da sociedade. Né? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas alguns anos atrás, a professora Isabela Medeiros, que era coordenadora do ESAGE da Faculdade Sesusc, ela entrou com um pedido de dano moral contra um shopping que não deixou uma mulher trans frequentar um banheiro feminino. Ela foi expulsa do banheiro. E aí entramos, né, ali no ESAGE com um processo, e o processo foi até o STF. Ela foi para Brasília para defender esse caso, e foi reconhecido o dano moral, e o shopping teve que pagar. E isso foi um baita reconhecimento de direito, porque quando chega essas temáticas ao STF, vocês sabem, né, gente? O STF é um tribunal que a gente pode considerar quase que como político, né? Um tribunal meio que político, entre aspas aqui, tá, gente? Né? Ele é o protetor da Constituição Federal e total seguidor da Constituição Federal, e ele debate questões constitucionais, né, que debatem questões de direitos fundamentais, e a dignidade dessa mulher trans foi ferida, né? E com essa decisão positiva, isso abriu um precedente muito importante para as pessoas trans. Por exemplo, poderem utilizar o banheiro que elas se sentem confortáveis para utilizar, tá? Então, só para, né, constar aqui, então, essas ondas. Vamos um pouquinho mais adiante. Bom, gente, voltando assim agora, né, eu falei dos movimentos feministas e tal, e voltando um pouquinho agora para a análise dessa ideia da criminologia junto com esses movimentos feministas, a gente percebe assim que existem várias temáticas que hoje abrangem as mulheres, né? Mulheres que a gente poderia considerar como oprimidas, né? Tanto na questão do trabalho, né, do trabalho produtivo e reprodutivo, então tanto o trabalho fora como dentro de casa, né, a exploração por um salário baixo, por exploração de repente até mesmo de assédio, que às vezes acontece, a gente sabe que também isso não acontece só do lado feminino, também acontece assédio, né, contra homens, mas sim, a gente sabe que as mulheres são as mais exploradas e oprimidas. A questão da criminalização, né? Os crimes mais recorrentes em que as mulheres são criminalizadas, encarceradas, é o tráfico de drogas, furtos, a prostituição que eu botei aqui entre aspas, porque como vocês sabem, a prostituição não é crime, mas acaba levando muitas mulheres a serem presas, né? De repente solta no outro dia, mas enfim, são pelo menos sofrem com um preconceito, né, e com controle social. E a gente sabe que o grau de violência aumenta, consequentemente, no mesmo patamar, né, proporcionalmente ao aumento de vulnerabilidade social. Quanto mais vulnerável aquela mulher, mais ela vai poder receber, não poder, né, gente, ela vem a receber, a gente percebe pelas estatísticas, pelos estudos, ela recebe uma violência maior, uma opressão maior. Então, gente, o estudo da criminologia crítica, mais os movimentos feministas ou os feminismos, né, e não uma criminologia feminista, porque seria qual? Vocês perceberam quanto de movimento que a gente tem, cada um com um viés, com uma perspectiva, né? É muito mais interessante para tentar debater problemas sociais, problemas de criminalidade, problema de criminalização. O direito, ele não vai ser um aliado para resolver o problema da opressão das mulheres, né? Ele não vai resolver a desigualdade de gênero, né? Na verdade, o direito ele traz mais opressão ao sistema penal,
traz mais questões voltadas à criminalização da mulher e ao homem também, que é agressor, traz mais criminalização e traz mais revitimização para essa mulher que já sofreu, né? O movimento feminista, ele é um movimento forte, né? Hoje a gente pode considerar que, com certeza, ele é um movimento forte, mas sozinho também não resolve, né? Então, por isso que se entende que a união de uma perspectiva de criminologia crítica, ou as perspectivas de criminologia crítica, com os movimentos feministas, a união dessas duas perspectivas, aí sim a gente tem um método de estudo. Por isso a importância dessa aula de crime e gênero, porque não deixa de ser um método de estudo. Então, assim, é tanto importante para estudar a seletividade, né, o poder punitivo, que não vai ser em nenhum momento um poder emancipador, né, que precisaria de regras. A gente entende que esse poder punitivo, ele cada vez mais ele vai tentar buscar resolver os problemas, né? Ele usa o direito, ou seja, né, o poder punitivo usa o direito penal estritamente, para tentar resolver problemas sociais, como a vitimização da mulher, né, a opressão, a questão do desequilíbrio salarial e várias outras temáticas que a gente já trabalhou hoje. Mas ele busca resolver do jeito mais dramático, né, do jeito mais escandaloso, que seria o quê? Mais prisão, mais encarceramento. Ah, a mulher está apanhando? Prende o agressor. Será que isso resolve? Será que realmente essa é a única solução que a gente tem? Pode ser que num primeiro momento, sim, um afastamento, né? Afinal de contas, está acontecendo ali cotidianamente a violência. Mas será que só essa solução que a gente pode dar para o problema? Será que não é algo mais profundo, né? O que se entende é que o direito, ele não vai resolver a impunidade, né? Ele não vai dar uma resposta para a vítima. Porque daqui a um tempo, esse companheiro, esse marido, esse namorado, ou seja lá quem for, ele vai sair da prisão. E muito provavelmente ele vai voltar com mais raiva, com mais ódio, né, daquela mulher. Então não vai resolver, não vai trazer resposta para a vítima. O direito, gente, e isso eu posso falar de forma ampla, ele é um reflexo, e principalmente, por óbvio, né, aqui afunilando para nossa matéria, mas principalmente o direito penal, ele é um reflexo da nossa sociedade. Isso parece um tapa na cara no primeiro momento, mas é a pura realidade. E isso eu não estou dizendo com minhas palavras. Eu concordo com isso, não tenho como não concordar, mas isso é também com base nesse método de estudo de criminologia crítica, aliada aos estudos de gênero, né, dos movimentos feministas. A nossa sociedade, ela é desigual, né, estruturalmente falando. Ela é uma sociedade ainda muito racista, estruturalmente. É patriarcal, ainda vê o homem, né, como em muitas ocasiões, em muitas famílias, como o único provedor, né, como o maioral, e a mulher não poderia ter um papel preponderante. E ainda temos uma sociedade que é extremamente violenta, por várias perspectivas. O direito penal, porém, gente, consegue, através, né, dessas prisões, o que ele consegue criar? Cada vez mais desigualdade, cada vez mais violência, através do que a gente pode chamar de uma efetividade simbólica. Por quê? O direito penal é efetivo? Sim, simbolicamente ele é efetivo. Para quê? Para encarcerar mais pessoas, para excluir pessoas indesejadas, né? Ah, você foi violento com aquela mulher? Exclui, põe para prisão, né? Então, essa é a efetividade simbólica. Muitos falam assim, né, gente? Acredito que eu já devo ter falado isso para vocês em uma aula. Não, o cárcere não resolve nada, né? A prisão não resolve. Gente, esse é o discurso, a narrativa que se coloca. Mas simbolicamente, de forma subretícia, o direito penal, a prisão, o cárcere funcionam muito bem. Funcionam para excluir, funcionam para aprisionar, funcionam para, né, excluir, jogar para o lado as pessoas indesejadas, os que devem ser excluídos, os inimigos do Estado, né? Então, o direito penal atua para penalizar grupos vulneráveis. Bom, aí a gente tem a questão, né, gente, da violência doméstica aqui de forma mais
explícita. A gente pode considerar que a violência doméstica ou a violência contra a mulher de forma ampla, né, é um problema social, é um problema estrutural, que em determinado contexto sócio-histórico vai ter um olhar, né, em determinado período, violência contra a mulher era algo normal, era algo ok, né, o marido podia espancar a mulher, porque faz parte, né, dos direitos e deveres ali do casamento. Isso aos poucos vai mudando. Oi, Lidiane, pode falar. Então, professora, agora a senhora falando disso, tinha no direito penal a questão da defesa da honra, né? Oh, perfeito. Eu fiz um trabalhinho e cai bem nesse sentido aí mesmo. Que tinha a Uhum. defesa do homem por a mulher estar traindo, ele poder matar e sair ileso disso tudo. Isso, exatamente. A defesa, a legítima defesa, né, da honra era uma excludente de ilicitude, né? Bem nesse sentido. Legal tu lembrar disso, Lidiane. Valeu. Então, num determinado contexto, né, isso era considerado ok, era a honra do marido, né? Ali, ou do pai, dependendo da situação. Claro, num caso mais extremo, mas mais essa questão do marido. A gente ainda está falando da mesma situação, do mesmo bem jurídico, né? Que é a vida, que é o corpo, a dignidade sexual, os direitos reprodutivos, ou o que for daquela mulher. Mas ainda assim, a gente está falando também de alguma violência que está sendo colocada nessa situação, né? Mas o tipo penal nem sempre vai abranger essa violência. Em algumas situações, como por exemplo na perspectiva lá das feministas radicais, né? Qualquer relação sexual ela é constituída de violência. Aqui o tipo penal não entraria nessa situação, porque foi consentido, né? A gente entende pelo nosso direito penal hoje brasileiro que quando a gente tem uma relação sexual consentida, ainda que, por exemplo, utilizando de um sadomasoquismo, ou seja lá o que for, né, uma violência ali consentida entre ambas as partes, não é crime, apesar de existir a violência, no caso ali do sadomasoquismo que eu falei, né? Então, para vocês verem como isso vai mexendo com o decorrer do tempo, vai se ampliando. Muitos doutrinadores, com certeza vocês já ouviram muito isso, né? O direito penal, ele é utilizado como uma solução, mas uma última ratio, uma última solução, um último respiro. Então a gente usa o direito penal para tentar solucionar esse tipo de violência contra a mulher. Violência explícita que eu tô falando. Tá, mas e se o direito penal não soluciona? Como a gente sabe que em muitos casos não soluciona, o que a gente faz? Cria mais normas penais? Amplia a pena de 1 a 5 para 5 a 10? Será que isso vai realmente mexer no inconsciente daquele ser humano, daquela pessoa que pensa em praticar alguma violência? Botei ali alguns dados, né, gente? A violência doméstica contra a mulher no Brasil. Um raio-x, né, dos dados. 2.400 milhões de mulheres sofrem agressões de pessoas conhecidas, em média, em um ano. Gente, é muita gente. É muita gente. 950 mil são mulheres brancas. 1.500.000 são mulheres negras. Eu tô lendo que eu acho que talvez nem dê para vocês lerem, né? Que de repente a letrinha ficou muito pequenininha. 22 mil são indígenas ou orientais. Dessas mulheres brancas, gente, pelo que eu tenho estudado, dessas 950 mil mulheres brancas, a grande maioria são mulheres que moram na zona rural. Ou nas áreas afastadas, em cidades muito pequenas, assim, que tem aquelas casas bem distantes uma da outra. Bom, gente, o direito penal, para solucionar problemas de violência doméstica, não satisfaz. Não satisfaz a vítima. Isso é um pensamento utópico, né? É uma normativa ineficaz. O que acontece? A gente tem uma desigualdade material muito grande fora do poder punitivo, né? Então, a gente precisaria de uma emancipação. Sabe aquela expressão assim, empoderamento das mulheres? Até isso já tem sido criticado, né? Dessa ideia de empoderamento feminino. É legal isso. Isso veio com a terceira onda. Agora, com a quarta onda, isso já está meio que sendo criticado. E tem sido levantado mais essa bandeira de uma emancipação. Né? Uma emancipação buscando soluções não violentas.
né? Buscando uma resposta não no direito penal, mas em políticas públicas, em educação, em equilíbrio material. Eu lembro que na semana passada eu até falei para vocês, não adianta a gente quebrar essa desigualdade material botando forçadamente mais mulheres na política, por exemplo, botando aqueles quórum, né, aquelas cotas mínimas para mulheres. Porque daí o que vai adiantar? Se vai entrar um monte de mulher fantasma, que nem ela mesma vota em si. Vocês já ouviram falar disso, gente? Tipo, o nome laranja, né? Põe lá uma mulher, mas nem ela mesma vota em si própria, quando vai ver lá a estatística. Você já percebe uma coisa? Geralmente é para ganhar também dinheiro para o partido, isso, né? Isso, exatamente, né? Para entregar, ter o recebimento ali, né, gente, do fundo eleitoral. Então, ao mesmo tempo, isso não resolve, né? É uma coisa que vem desde baixo, né? Infelizmente, é um problema, de novo, social e estrutural. O Estado, ele acaba tornando a mulher um vetor de demandas punitivistas, né? Através dessas leis penais. Né? Então, o que acontece? O que a gente vê nas mídias? Tem um movimento bacana? Tem. Mas tem um movimento ainda, gente, de dizer que isso é tudo mimimi da mulherada. Isso é tudo mimimi. Essa expressão de dizer que esse movimento é mimimi é exatamente o Estado, através das suas demandas, né, punitivistas cada vez mais, colocar a mulher como um vetor. Pode falar, Lidiane. Professora, mas isso não entraria na mesma ideia das cotas, que é para introduzir forçadamente esse tipo de pensamento? Eu entendi o que tu queres dizer. Num primeiro momento, a intenção parece muito bacana, porque tu tenta equiparar certa desigualdade material através de uma política pública, através de uma lei. Até aí, ok. Só que a cota, no caso das raciais, ou cota, né, que eles chamam de pro ensino público, né, que daí o pessoal que, por exemplo, estudou em escola pública consegue entrar na faculdade, as pessoas chegam, as pessoas fazem a faculdade, né? Agora, no caso da cota feminina para a parte eleitoral, isso não acontece. Porque, como eu coloquei, muitas das vezes nem essa mulher vota em si mesma. Ela está servindo de laranja. Ela está vendendo o nome dela lá para botar, mas nem ela vende nela, nem ela vota nela mesma. Entendi, professora. Né? Entendi. Então, Não... assim, não chega a conseguir o objetivo, enquanto que as cotas que se diz que deve ser por um determinado tempo, né, até a gente ter realmente um movimento de melhora desse problema social e estrutural, ok. Mas no caso aqui dessa questão dessa desigualdade material ligada à esfera de eleição, né, do É um movimento problema público. político mesmo, né, professora? Não social. Entendi. Exatamente. Então, assim, gente, entende-se, né, que esse movimento de soluções não violentas tenta buscar um combate a essa opressão, tanto de gênero, classe, raça, né, essa perspectiva interseccional que eu já falei para vocês. Porque se percebe que é uma vitimização estrutural que sofre a mulher, né? Principalmente as mulheres mais vulneráveis, das camadas mais pobres, né, mais carentes, e também, especialmente pelas estatísticas, as mulheres não brancas, que aí entram as negras, as indígenas, as latinas, se a gente for pensar num aspecto mais mundial, né? Bom, a gente tem outras questões também que entram a mulher, e eu não posso fechar os olhos para isso, que são as mulheres no cárcere, né, gente? São as mulheres que, então, foram criminalizadas e entraram para o cárcere. Botei imagem ali, né, de duas mulheres grávidas dentro do cárcere. Mas esses não são só os problemas que as mulheres sofrem quando entram para o cárcere, né? Possibilidade de gravidez, a maternidade, com quem que vai ficar essa criança, até quanto tempo essa criança pode ficar dentro da prisão comigo. Então, assim, não existe uma regra, né? A gente tem lá as regras de Bangkok, a gente tem regras, né, que vêm dos direitos humanos, da ONU, dos movimentos, mas ainda assim não é algo, não foi nada promulgado dentro do Brasil, no sentido de dizer assim, ó, olha, mulher que engravida, que está dentro do cárcere, pode ficar com a criança até tanto tempo. O que a gente tem é aquele HC coletivo,
né, para liberar as mulheres, né, que tenham filhos e tal, até 12 anos, que possam ter a prisão, então, domiciliar, quando ela é a única, né, genitora ali, cuidadora daquela criança, ou pré-adolescente. Mas, gente, a gente sabe que existem ainda muitas mulheres grávidas, ou, né, já atuando nessa maternidade, estando encarceradas. A gente tem outras problemáticas, como, por exemplo, a própria menstruação, né, a falta de assistência médica, toda aquela questão, né, de mulheres que utilizam, não tem kit de higiene próprio, né? Eu não vou falar aqui de Florianópolis, porque eu não tenho dados atualizados, mas eu sei que aconteceu já algumas vezes, né, no presídio feminino, de não ter absorvente suficiente para o mês daquelas mulheres, e aí elas utilizarem papel, jornal, miolo de pão, coisas assim, né? Então, é um problema, gente, que o cárcere, ele foi criado de forma geral para homens. Que lembra quando a gente já estudou lá no comecinho, na aula passada? O cárcere não era para mulher. A mulher ia para a instituição psiquiátrica. Ela ia para o manicômio. Ela ia para os conventos. Então, o cárcere ele foi todo pensado para o homem. Homem não engravida. Homem não menstrua. Né? Tem aquele livro bacana da Nana Queiroz, né? Presos que Menstruam, que é bastante bacana também, bem interessante. Então, toda assistência médica, é claro que os homens também precisam, também sofrem. Não é isso. Mas é que a gente entende que tem peculiaridades que são exclusivas da mulher, que precisa de uma atenção, né, da mulher. Além disso, a mulher, além de sofrer um controle já, né, doméstico da família, aquele controle social que nós já falamos, aqui no cárcere ela tem um controle social ampliado. O seu papel de mãe, esposa, companheira, boa filha, né, o trabalho doméstico, tudo isso aqui parece que é ampliado quando a gente fala no cárcere. Né? A maioria das mulheres que trabalham, que tem um trabalho dentro da prisão, são trabalhos, né, manuais, quase que equiparados com os trabalhos domésticos. Então, quando ela vai para o cárcere, a gente tem esse poder punitivo de controle social oficial ampliado, né? E aquela ideia de proteger uma moral burguesa ainda, né? Bem antiga, assim, uma expressão antiga. E a gente percebe um reforço de certos estereótipos, né? Da docilidade. Mas como que essa mulher foi capaz de cometer tal crime? Não sei se vocês percebem a mídia como tem atuado, por exemplo, nesse caso do menino Henri Borel. Não sei se agora vocês têm acompanhado, né? Depois que eu falei em aula, da mãe, né? Da Monique, que ela deveria ter atuado, né? Que ela tinha o dever de cuidado como genitora. E o delegado disse ontem, né? Até na entrevista, não sei se foi ontem, foi segunda-feira, agora nem lembro, de que ela tinha o dever de cuidado. E que ele encerra o inquérito dele entendendo por um homicídio qualificado, né? Ainda que na modalidade de omissão. Não no sentido de ter atuado, né? Mas de ter se omitido. Inclusive na questão da tortura. Então, eu não tô aqui para julgar, tá, gente? Não tô aqui para questionar nada. Só tô levantando essa questão de como muitos jornalistas e o próprio delegado reforça esse estereótipo, né? Da mulher, que ela tinha o papel, ela tinha a obrigação, como mãe, de cuidar. Ela não pode ser uma criminosa, né? De como a mídia e a sociedade, de forma geral, acaba criminalizando essa mulher, né? Independentemente, gente, se ela cometeu o crime ou não, se ela foi omissa ou não, aí isso vai se perceber, né, pela instrução processual. Isso, com certeza, vai ser mais um caso Nardoni da vida. Podem ter certeza. Vocês percebem, fazer um parênteses aqui, já estamos terminando a aula, tá? Vocês percebem que quando esse tipo de coisa acontece com pessoas de elite, como isso normalmente tem mais furor midiático do que, de repente, quando acontece, com uma família, assim, né? Que de repente matou a criança, até acontece, até aparece na mídia. Mas logo, agora, quando acontece na classe média, nossa, um vereador! Meu Deus do céu, isso aí eles vão ficar em cima. Pode ter certeza que esse julgamento sai esse ano ainda, gente. Pode escrever, tô falando, ninguém falou isso ainda, tá? Esse ano ainda sai o julgamento. Porque vai ser uma força tão grande da mídia, da população,
escrachando esses dois, sai esse ano. Bom, a prisão, né, como eu já tinha mencionado até, né, gente, hoje em dia das mulheres, em sua grande maioria por conta do tráfico de drogas, né? Só que as estatísticas que a gente tem, assim, das mulheres são estatísticas muito vagas, muito incipientes, que são de 10, 15 anos para cá. Por quê? Porque antes disso, não é que a gente não tinha estatísticas, a gente já tem estatística desde a década de 60, mas começou a se preocupar com isso, do porquê que as mulheres são encarceradas a partir dessa época, que começou a ter mais estudos sobre, né? A gente percebe que a criminalização, ela é seletivamente masculina. Óbvio, a grande maioria dos presos são homens, mas a vitimização da população feminina ainda é muito aparente, né? Mesmo dentro do cárcere, quando ela já foi, então, selecionada pelo sistema. Porque ela se vê desamparada, ela se vê abandonada. Ou porque o companheiro também está preso, ou porque o companheiro, quando percebe que foi presa, tchau, não quero mais nem saber, não visita. Enquanto que a mulher, normalmente, ela continua, né? Ela não abandona o seu companheiro. Muitas das vezes entra com droga dentro do corpo, né? Ou nas suas coisas, né? Então, a gente percebe que, de forma ampla, a mulher, ela permanece, né, com o companheiro. Numa relação heterossexual, claro, que estou falando, né? Então a gente percebe que ainda existe, né, uma hierarquia dentro dessa relação patriarcal. E mais de 60% das mulheres presas hoje no Brasil é negra, né? Então, a gente percebe, então, também uma seletividade aí racial. E por fim, gente, alguns casos assim um pouco mais contemporâneos, né, da gente, quanto à questão da objetificação do corpo feminino. O primeiro caso que eu quero trazer para vocês é bem atual, né, do caso da Mariana Ferrer, aqui de Floripa, inclusive, em que foi utilizada aquela expressão, né, não no processo, foi utilizado pela mídia, né, do estupro culposo, super criticado, né, mas o que eu quero trazer para vocês aqui não é nem o caso em si, mas o que eu quero trazer para vocês é a questão da audiência, né, a audiência que foi filmada, foi uma audiência virtual, em que tinham 4 homens brancos, mais ou menos ali de uma idade de, né, 50 anos, e ela, mulher, de mais ou menos de 20, que recebeu agressões verbais do advogado do réu, né, incessantemente, chorando e pedindo pelo amor de Deus para o juiz fazer alguma coisa, né, e pedindo somente respeito, e simplesmente tanto o juiz da causa como o promotor de justiça não fizeram nada, né, quase que compactuando com aquele ato de violência, né, verbal, moral. Não enfrentaram o preconceito, né? Não agiram institucionalmente. Então, assim, aquela ideia, né, gente, de sempre a mulher ser questionada, mesmo quando ela é vítima. Não estou falando aqui quando ela é agressora, quando ela é criminosa, a delinquente. Eu estou falando, mesmo no momento em que ela é vítima, ela é questionada no seu depoimento, no seu relato, na sua denúncia. Por quê? Por que ela é questionada? Um outro caso de um estupro coletivo que aconteceu em 2016, tanto que depois entrou em vigor a lei, né, gente, a mudança legislativa do estupro coletivo, de uma guria, uma menina de 16 anos, que num baile funk, então, foi estuprada, né, por vários homens, vários adolescentes jovens. E o delegado, no momento do inquérito policial, perguntar para a jovem, isso também está registrado, se ela já tinha feito sexo grupal. Gente, que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Como se isso pudesse justificar a prática do estupro coletivo. Né? Então, são assim, situações assim, que são chocantes. Né? Da violência, né? Da vitimização ou revitimização secundária e terciária que essas mulheres sofrem. Um outro caso bastante famoso, né, gente, do estupro coletivo que aconteceu em 2013 na Itália, pelo Robinho e outras pessoas, né, o jogador de futebol. Ele chegou a ser condenado, né, hoje, saiu agora recentemente confirmando a condenação dele de 2º grau. Né, então, um caso assim que também saiu na mídia e que teve bastante movimento, né? E a gente percebe que quando uma pessoa famosa ela é acusada, denunciada ou né, realmente condenada
pelo delito de estupro, hoje, isso eu posso colocar, especialmente pelo movimento da terceira e quarta onda dos movimentos feministas, né, e claro, de um movimento também da população, que acaba se instruindo e entendendo, né, mudando o pensamento, essa pessoa, ela é cancelada. Essa expressão tá bem em voga hoje, né, gente? Não sei se vocês lembram de um caso também, eu devia até ter colocado aqui, de um humorista da Globo, que foi denunciado pela Dani Calabresa, que também é uma humorista, loira, assim, não sei se vocês ouviram falar, ela é bem comprida, ela é ex-esposa do Marcelo Adnet, se eu não me engano. Queria falar alguma coisa, José? Pode falar, se quiser. Parece que abriu. Marcos Maia? Isso, exatamente, Marcos, exatamente. Não lembrava do nome dele, só lembrava da imagem dele. Ele... Então teve todo um movimento, e daí depois outras pessoas, outras mulheres também denunciaram. Eu confesso que eu não sei se teve já inquérito policial, confesso que eu estou por fora. Mas todo esse movimento de denúncia, isso vem muito com o quarto movimento. E ele acabou sendo demitido da Globo, acabou perdendo um monte de contrato. Então vocês percebem assim o quanto que a sociedade já também, aos poucos, não aceita mais esse tipo de atitude, né? Um outro caso mencionado por uma pesquisadora maravilhosa, gente, né, dessa área, assim, da criminologia, que discute crime e gênero, Carmen Rende Campos, de um caso em que o Ministério Público, gente, faz memoriais, né, alegações finais, com 90 páginas, simplesmente para dizer que o réu é inocente. Tipo, oi? Será que seria necessário isso, gente? Será que a gente não tem uma inversão de papéis aí? Há necessidade de um promotor de justiça que teoricamente está ali para defender a sociedade, a vítima, né, num caso ali de violência sexual, ele precisa fazer uma alegação final para proteger o réu, para defender o réu? Opa, acho que a gente está tendo uma inversão de papéis aí, né? Enfim, a gente percebe que há um pacto de uma elite jurídica para inocentar outros homens brancos da elite. A gente percebe que isso está dentro do judiciário, né, de forma bem assim incrustada. E a gente precisa aos poucos ir quebrando essa situação. Acho que o caso da Mariana Ferrer é mais explícito impossível, né? Ela ali chorando, pedindo pelo amor de Deus respeito. Eu sou a vítima aqui. Eu não sou a agressora, né? Eu não sou agressora. E mesmo que ela tivesse teoricamente, supostamente, processando, né, denunciando o rapaz ali, o Aranha, né, indevidamente, bom, ela que venha responder o processo ali, né, pela questão da denúncia caluniosa, denunciação caluniosa, mas não venha revitimizar ela numa audiência, né. A gente percebe que os corpos femininos insubordinados é o que acabam caindo no sistema criminal, né? Então é a mulher que se veste de forma mais provocante, né? Que põe em foto de biquíni na sua rede social. Então é um corpo feminino insubordinado, porque não é recatado, não é do lar, né? Sai dessa perspectiva esperada pela sociedade, pelo que a família entende que é o correto, né? Ou a igreja, vamos falar igreja de forma explícita, né, ampla. Então esse controle social continua até hoje, né, gente? E o sistema criminal de justiça, ele vem para aniquilar essas mulheres, tanto no sentido de criminalizar quando necessário, como para revitimizar quando houver a oportunidade, quando acaba caindo nesse sistema, né? A gente percebe que a gente precisa de criminologias, e aqui a minha ideia, né, dessa aula de crime e gênero é exatamente trazer isso, de criminologias mais libertárias, que ampliem esse estudo do crime praticado, tentando olhar essas outras categorias, raça, classe, gênero, não simplesmente querendo discutir materialidade, autoria, vez e outra motivação, né, a causa do cometimento do crime, mas tentando buscar quem que é o autor ou a autora, e também a vítima, ou a quem alcançou essas vítimas. Todas as pessoas têm histórias, né? Todas as pessoas fazem parte dessas categorias simultaneamente, muitas das vezes. Bom, gente,
eu encerro a nossa aula por aqui, tá? De crime e gênero. Como eu falei no iniciozinho, a Lidiane e o José não estavam, mas não custa aqui relembrar. Eu vou mandar uma atividadezinha, tem tempo, tá? Para fazer sobre essa aula de crime e gênero. Vai ser uma atividade mais leve do que fazer uma resenha. E vai valer daí 5 pontos dentro da N2, tá? E aí, as teorias sociológicas que a gente começa semana que vem, vai valer os outros 5 pontos da N2, tá? Então, a princípio seria isso, gente. Obrigada aí pela presença. Se ficou alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no chat, mas acredito que não tenha ficado nada, tranquilo. Né? Então tá, gente, vou parar aqui a gravação. Professor, eu entrei tarde porque eu estava entrando pelo link errado, para variar. Sério? Mas eu vou questionar. Apanhei ele para entrar. Aí o pessoal acabou respondendo no grupo ali, deu certo. Tá. Vou te questionar. Esse quarto movimento seria o que exatamente? A quarta onda feminista? Tu perdeu a explicação ou tu teve a explicação, mas não entendeu muito bem o movimento? Não, eu não entendi, eu perdi tudo. Eu não entendi nada sobre o que seria, no caso. Tá. Assim, ó. Quando a gente fala movimentos feministas, José, a gente quer dizer uma perspectiva bem determinada. Como eu tinha colocado anteriormente, do tipo, algumas se preocupavam mais com a questão de classe, outras se preocupavam mais com a questão de gênero, mais radicais, no sentido de repente, toda relação sexual é estupro, alguma coisa nesse sentido. Mas, muitas das vezes aconteciam, deixa eu até parar aqui a apresentação, esses movimentos muitas das vezes aconteciam de forma concomitante, tá? Então, por isso que a gente chama a busca pela igualdade de direitos e reconhecimento de direitos das mulheres como ondas, diferente dos movimentos feministas que são pré-determinados e normalmente faz parte de determinados grupos, né, que têm determinadas bandeiras próprias. As ondas feministas, elas podem vir junto de vários movimentos feministas. Então, como eu coloquei, num primeiro momento, a busca do voto, depois os direitos reprodutivos. Mas esses direitos reprodutivos, por exemplo, da segunda onda, não é só um movimento que trabalhava, eram vários movimentos. A gente percebe hoje, 2021, que a gente tem movimentos de mulheres que buscam igualdade de forma genérica, a gente tem movimento das mulheres negras, a gente tem movimento das mulheres camponesas, a gente tem movimento... Isso eu nem trouxe aqui, porque daí a gente entraria naquelas teorias de gêneros bem aprofundadas. A gente teria movimento das mulheres indígenas. Então, assim, é muito amplo, né? Mulheres trans, ou pessoas trans. A gente tem um movimento do público LGBTQI+, que não deixa de ser um movimento também feminista, ou que tem abordagem feminista. Então, e a gente está hoje no que a gente chamaria de quarta onda. Então, essa quarta onda, ela abrange todos esses movimentos, entende? Então, não é só uma perspectiva. Entendi, obrigado. Imagina, tranquilo. Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Show, obrigado, tchau. Valeu, até mais, José. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Valeu, até mais, então. Vou parar aqui a gravação.